Às 9h18, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Sabino, bom dia. Bom dia, Thaís, Pedro, Eduardo, ouvintes. Olha, é um quadro interessantíssimo também, o quadro da sucessão 2022 no estado de São Paulo. A gente falou bastante já sobre o quadro para a sucessão à presidência e em São Paulo muitos ingredientes, né? Com o que vai acontecer com o governador João Dória, Geraldo Alckmin entra ou não no jogo, quem vai ser o candidato da esquerda, serão um ou dois candidatos. Ixi, tem tanta coisa ainda, né, Sabino? É verdade, tá longe, mas a movimentação é intensa, né? É bom lembrar que poucas vezes se viu nos últimos tempos João Dória tão bem-humorado quanto ontem, viu? Vale esse registro de alguns assessores, porque apesar de ele estar lá em 6º lugar na pesquisa ontem divulgada pelo Datafolha como candidato a presidente, ele no segundo turno aparece bem colocado, é um dos candidatos que venceriam Bolsonaro no segundo turno. Então isso fez com que João Dória voltasse naquele argumento que os cientistas políticos chamam de uma candidatura radical de centro, né? Ele acredita nisso. Portanto, firmemente na cabeça do governador João Dória, a candidatura à presidência está mais viva do que nunca. Ninguém acredita que ele possa desistir dessa candidatura. Até disse ontem aqui no Jornal Gente que não é candidato à reeleição ao governo, ele né? Ele ficou bravo com a gente, né? Governador, só tem vontade de sair candidato? Ele, Thaís, não vou ser indelicado com você. Mas ele... Perguntar não ofende. Ele claramente é candidato a presidente, tem se reunido rotineiramente com a sua equipe de comunicação, que já fez algumas sugestões, por exemplo, a mudança de postura de João Dória nas redes sociais, usando mais o humor, aceitando o apelido que Bolsonaro lhe deu de calça justa, né? Ele assumiu esse apelido nas redes sociais, parou de usar gravata em vários dos eventos oficiais. Há 2 dias aí, ele passou o dia sem gravata, se deixou ser fotografado sem gravata. É verdade que estava com uma camiseta que custa R$400. Uma camiseta de marca custa mais caro do que uma gravata, mas está agora tentando essa postura mais próxima ao povo e ao eleitor. Então ninguém vai dissuadi-lo. Né, um negócio bem povão. Assim. Bem. Mas enfim, então vamos falar de governo do Estado. Governo do Estado, posto que João Dória não é candidato, a reeleição fica com o quadro mais indefinido. É lógico que João Dória, com a máquina do governo na mão, seria um candidato fortíssimo ao governo do Estado. E ele quer que o seu sucessor seja Rodrigo Garcia, o atual vice que é do DEM. Aliás, um parênteses aqui, o DEM é um partido que está em crise hoje, né? Não se encontrou ali. Várias pessoas saindo, nomes importantes saindo do DEM. Depois de uma explosão do partido, com o presidente da Câmara, presidente do Senado, Rodrigo Maia, Alcolumbre, né? Liderança surgindo, o partido parece que se desencontrou, né, Sabino? Mas é que também quando o Rodrigo Maia não conseguiu fazer o sucessor... Foi isso. Não é? Esse foi o estopim de uma crise interna, porque ali na eleição da Câmara dos Deputados, o partido ficou meio dividido entre Bolsonaro e oposição. E a CM Neto se equilibrando entre essas duas posições, e aí gerou essa crise interna do partido. Mas voltando, Rodrigo Garcia deixa o DEM, amanhã provavelmente se filia ao PSDB. Originalmente essa filiação estava prevista por dia 25 de junho, que é o aniversário do partido, o partido que foi fundado pelo então senador Mário Covas, mas se decidiu antecipar essa filiação para efetivamente botar o bloco na rua, a candidatura na rua, inclusive com uma ficha de inscrição simbolicamente assinada. Simbolicamente eu digo porque é um ato de muito simbolismo, pelo prefeito Bruno Covas, né? No paralelo, Geraldo Alckmin está se movimentando e muito, né? João Dória tenta convencê-lo via interlocutores para que ele seja só candidato ao Senado. Os dois, inclusive, já tiveram juntos. Falta combinar com os russos a essa candidatura ao Senado, e os russos, nesse caso, respondem pelo nome de José Serra, porque já disse que é candidato ao Senado e é o candidato à reeleição, né? E é o candidato natural, porque é o atual senador, e isso é meio uma tradição dentro do PSDB. Ontem, Sabino, eu disse aqui que um importante auxiliar do assessor do ajudante de um... Eu ouvi. Né, de um assessorista do Palácio dos Bandeirantes me disse que Geraldo Alckmin quer ser candidato, e eu não disse ontem, mas vou dizer hoje, porque eu confirmei a informação. Se não for pelo PSDB, pode ser pelo PSD.
Vou chegar lá. Falei isso aqui no Bora Brasil há alguns dias. E as conversas com Gilberto Kassab existem. Olha que mágica que a política faz, né? Os dois que são desafetos. Aliás, Geraldo Alckmin tem o pé atrás com o João Dória e João Dória tem o pé atrás com o Alckmin. Mas Geraldo Alckmin tem uma relação ainda pior, tinha uma relação ainda pior com o Gilberto Kassab, que disputou a prefeitura com ele. Mas a aproximação aconteceu. Ele pode sim ser candidato a governador pelo PSD de Gilberto Kassab. Inclusive, eventualmente, tendo Gilberto Kassab como vice na chapa. Essa é uma conversa que existe também. Outro nome que poderia ser vice de Geraldo Alckmin é um nome que se posiciona muito bem nas pesquisas, que é o do ex-governador Márcio França. Já foi vice de Alckmin. Repetir a dobradinha, e poderia voltar a ser. É um nome forte eleitoral hoje, segundo as pesquisas, né? Agora, Márcio França tem conversado também em várias frentes. Tem conversado com o Alckmin, tem conversado com o Ciro e até com o Lula. Né? Então, o Márcio França pode aí vir com qualquer uma dessas novidades. E tem, obviamente, o personagem, para encerrar, o personagem que é decisivo, como vocês diziam aqui antes da coluna Insight, que é Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro. Qual candidato será Jair Bolsonaro? Ontem, na minha avaliação, o que aconteceu na CPI da Covid é uma indicação que Weingarten, o ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten, alimenta essa possibilidade de ser ele o nome ao governo aqui de São Paulo. Né? Não é à toa que ele teve a postura que tomou. O nome que o presidente costuma falar publicamente é o do ministro Tarcísio Freitas, que disse que não quer ser candidato, até porque não tem domicílio eleitoral em São Paulo. Ele teria que transferir o domicílio eleitoral em São Paulo. Mas, basicamente, isso acontece por causa da ótima relação que ele desenvolveu com o empresariado que está majoritariamente aqui em São Paulo. E o Abraham Weintraub já está na rua também, Sabino. E também. Seria mais um aí a disputar o apoio do presidente Bolsonaro. Também. São dois nomes da comunidade judaica que é muito forte em São Paulo, e poderia ser outro nome. Aliás, disse aqui já na Bandeirantes que gostaria de ser. Já disse aqui na Bandeirantes. E a gente falava antes, né, Sabino, o caráter tão personalista do presidente Jair Bolsonaro e da eleição dele, até que ponto ele tem esse poder também de transferência de votos? Na eleição municipal do ano passado, candidatos que foram apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, ok, de uma forma mais ou menos tímida, nem tanto, mas ele não comprou a campanha, não se elegeram. Não é? Isso aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro. E tem que se prestar atenção nos números de rejeição que a pesquisa aponta, né? Isso é muito importante, é um número muito relevante para essa eventual transferência de votos. O outro nome que quer ser o candidato de Bolsonaro em São Paulo é do eterno presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Scaff também se coloca aí. E, finalmente, o candidato da esquerda. Ou os candidatos. Os candidatos. Que dividiria a esquerda, né? Boulos e Fernando Haddad, né? A informação que eu tenho é que Lula tem conversado com os dois para tentar uma conciliação ali, para tentar encontrar, e o outro seria o candidato ao Senado. É que esse ano é uma cadeira só, então é uma aposta grande que você tem que fazer na sua possibilidade de vitória, né? É verdade. Olha, só para ir embora e deixar vocês seguirem com o Jornal Gente... tem muito candidato a vice já se movimentando, viu? Além de Márcio França e Gilberto Kassab, que eu já toquei o nome aqui, Patrícia Ellen, secretária de Estado, é outro nome cogitado para ser vice de uma candidatura tucana. O secretário municipal Ricardo Trípoli quer ser candidato a vice também, tenta aí buscar o apoio de Bruno Covas, que está um pouco distante por motivos óbvios da cena nos últimos dias. Mas, enfim, movimentação intensa para a candidatura ao governo de São Paulo. E para vice também. E para vice também. Sabino, obrigado. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Eu disse que só em 94 se terminou a eleição presidencial em primeiro turno. Não, em 98 também. Foram as duas únicas quando foi eleito nas duas vezes Fernando Henrique Cardoso. Mas o raciocínio, PT teve em todas as outras, continua valendo. Obrigado, gente. Rede Bandeirantes de Rádio.